A mente não entende o que está no futuro e o que está no passado. Só existe o agora para a mente. Feche os olhos e faça um exercício. Se pergunte, qual foi a última vez que você se olhou no espelho e viu uma pessoa extremamente feliz? Um rosto de pura felicidade. Quando foi que não se sentiu uma pessoa totalmente perdida na vida, sem grandes realizações, sem grandes conquistas, ganhando apenas o suficiente para sobreviver, vendo seus dias passarem e nada mudar? Esse é o tipo de sensação que milhares de pessoas enfrentam constantemente, inclusive eu, há uns anos atrás. Mas assim como a minha vida, isso não precisa durar para sempre na sua. Se teve algo que eu aprendi durante todos os meus anos estudando e ajudando milhares de pessoas, é que todos merecem e podem ter felicidade plena e ter dinheiro suficiente para realizar todos os seus sonhos, antes que seu tempo acabe. É o mínimo que você merece na sua vida. E para te ajudar de forma completa, eu criei a jornada Reprogramando o Seu Destino, onde eu irei te mostrar todo o passo a passo para que você saia de uma vida estagnada e conquiste a sua liberdade financeira. E para se inscrever, é só clicar no link abaixo. Te espero lá dentro. Toda memória é associativa. Então vamos verificar o que é esse produto da mente. Toda memória é associativa. Então o medo ele não existe. O medo ele é um produto do que você criou na sua mente, de uma programação. Essa programação é da mesma forma que o Gamonal dá importância para uma coisa e eu não dou importância para isso, são programações. Ele programou algo, para mim é importante futebol, para ele talvez não. Então quer dizer, essa programação, então quer dizer, se o meu time perde, eu vou sofrer, mas eu não sofro porque meu time perdeu. Eu sofro pela programação que eu criei sobre meu time. Então nós não sofremos pelo fato, nós sofremos pelo filtro. Então, anote aqui, toda memória é associativa. Vamos lá, vamos entender como funciona isso. Vamos lá. Eu atendi um jovem empresário muito bem sucedido, só que esse jovem me procurou. Quando ele me procurou, ele tinha uma dificuldade muito grande de acabativa. E existe um processo, uma síndrome, se você assistir filmes antigos, você vai acompanhar que filhos de reis têm uma dificuldade enorme em se desenvolver. Porque ele é um produto da mente. Então, o filho do rei, ele tem dificuldade de se posicionar. Todo filho do rei. Então, vamos lá. Você vai acompanhar isso nos filmes e vai verificar isso. Por quê? Porque o rei foi tão bom, ele foi tão bom que a mente, você começou a copiar ali que quem é bom é meu pai. Eu não sou bom. Então você começou a criar um produto que não faz nenhum sentido. E essa memória que é associativa, ela começa a fazer isso. Vou dar um exemplo real de uma pessoa que eu atendi. Então, o pai era muito top. E é muito top. O pai desbravou o mercado. Só que cedo, na infância, eu fiz um renascimento, um rebirth com ele, nós voltamos lá desde a infância. E o que ele foi vendo, ouvindo e sentindo? Olha como que esse negócio, que esse assunto, essa live nossa é muito profunda. Eu vou falar para vocês que essa live aqui vale mais que um MBA. Se você aprofundar no que nós vamos entrar aqui agora, é tão fundo, mas tão fundo, é tão forte, que vocês vão entender o quão profundo é isso aqui agora. Olha o que aconteceu com esse jovem. Porque ele vivia um vazio muito grande existencial, uma dor muito grande, ele não sabia. Paulo, por que eu não termino nada? Por que eu começo as coisas e não termino? Por que eu não aprofundo? Por que eu não consigo aprofundar? Então, quem tem problema de iniciativa e acabativa, quem tem problema de procrastinação, é para você esse conteúdo agora. Então, quando eu fui fazer um rebirth com ele, um renascimento, ele foi verificar que a mãe Amélia, uma mãe passiva, que de alguma forma, sempre que o pai saía para abrir uma empresa nova, que o pai se tornou mega milionário. E toda vez que o pai saía para abrir algo novo, a mãe ficava chorando em casa. E a mãe, de alguma forma, com casais incompatíveis, a mãe, de alguma forma, criticava o comportamento do pai. O filho era totalmente apegado à mãe. A mãe era tudo para ele. A mãe fazia, lembra que toda memória é associativa. Então, como ele amava demais a mãe, e a mãe reprimia o comportamento do pai, de ser ousado, de criar,
de desenvolver, de abrir, de desenvolver. Então, ela criticava isso. Querendo ou não, o filho foi vendo, ouvindo e sentindo isso. Vocês vão entender isso aqui agora na memória associativa. Então, o filho amava demais a mãe e, por fidelidade, ele começou a copiar aquele comportamento de repulsa do trabalho. E ele começou a entender que aquela ação do meu pai, que tem muita acabativa, aquela ação, ele começou a ter uma repulsa. Ele cresceu e desenvolveu, se tornou profissional, o pai dele muito rico, ele começou a herdar as empresas. E não conseguia engajar em nada, entregar em nada, ele não conseguia se posicionar. Depois ele foi ver, e ele foi perceber exatamente que ele começou a endossar inconscientemente aquele comportamento. Então o que a mente faz? A mente endossa. Então ela começa a endossar comportamentos que você não tem noção disso, mas aquele comportamento faz parte do piloto automático. E ela começou a endossar, e ele começou a endossar esse comportamento. Então, fazer, entregar, realizar, não é positivo. Então, todo comportamento tem uma intenção positiva. Então, anotem aí, pessoal, vamos lá. Todo comportamento tem uma intenção positiva. Então, quando ele descobriu a intenção positiva, que nós vamos ensinar aqui o que vocês têm que fazer, quando ele descobriu a intenção positiva, quando ele descobriu que procrastinar está certo para aquela criança que ama a mãe, porque por fidelidade à mãe, eu tenho que repetir o comportamento dela, e ela criticava, e ele endossou aquilo. Esse endossar é um produto da mente. Cara, eu sou muito fã disso, né? Eu tenho um entendimento hoje sobre isso de uma forma que eu consigo não importar com algumas coisas. Entenda importar como colocar para dentro de mim. Então eu analiso toda dor, todo sofrimento, tudo isso, até porque se eu importar eu não consigo cuidar e tratar a pessoa. Então eu consigo hoje olhar de uma forma sempre externa, e eu acho maravilhoso isso, porque é incrível, né, como funciona isso, né? Você falou sobre a questão do medo. Entendo que a maioria das pessoas tem medo e coloca esse medo como se fosse algo real, porque a mente não entende o que está no futuro e o que está no passado. Só existe o agora para a mente. Então, todo mundo fica com medo porque imagina no futuro, né, a imaginação no futuro de alguma coisa que pode dar errado. Então, o medo é a imaginação de uma possibilidade negativa fantasiada pela mente. Mas, na verdade, não existe. A imaginação é sempre uma possibilidade no futuro, que não existe. E a memória é sempre uma lembrança do passado, que também não existe. Então, quando você se envolve nessa questão do medo, talvez isso está tão profundo, isso está tão lá no subconsciente, por exemplo, como essa fidelidade, essa honrar o pai e mãe, né, independente de onde seja, o seu inconsciente ele vai sempre jogar as suas atitudes de uma forma magnífica, isso que eu acho isso maravilhoso, ou seja, eu não vou finalizar o que eu tenho que finalizar, porque senão a minha mãe, ou no caso até a esposa também, né, ele pode fazer associação, tipo, a minha esposa vai sentir a mesma coisa que a minha mãe sentiu pelo meu pai, ou a minha mãe também não vai me amar por eu fazer esse tipo. Olha, cara, isso é muito brilhante.